Uma imagem congelada no tempo. Londres, 15 de setembro de 1901. À primeira vista, nada mais que um retrato vitoriano comum, uma mãe acompanhada de suas duas crianças, posando com aquela rigidez característica da época. Mas essa fotografia guarda um segredo que permaneceu oculto por quase 9 décadas. Um segredo tão perturbador que, quando finalmente foi revelado, abalou as estruturas do que consideramos possível. O que os especialistas descobriram nessa imagem desafia não apenas a lógica, mas as próprias leis da física que conhecemos. E o mais assustador? Até hoje, ninguém conseguiu explicar. Para compreender a magnitude do que estamos prestes a desvendar, precisamos mergulhar nas ruas nebulosas da Londres de 1901. A Rainha Vitória havia falecido em janeiro daquele ano, encerrando um reinado de 63 anos que definiu uma era inteira. Eduardo VII assumirá o trono, trazendo consigo promessas de modernização e mudança. A capital britânica fervilhava com transformações tecnológicas que pareciam mágica para os habitantes comuns. As primeiras linhas de metrô se expandiam sob a superfície da cidade como veias subterrâneas de progresso. Bondes elétricos substituíam gradualmente os antigos veículos puxados por cavalos. A eletricidade começava a iluminar as principais avenidas, afastando as sombras que por séculos dominaram as noites londrinas. Era um momento de transição fascinante, onde o passado vitoriano encontrava as promessas ousadas do século XX. As pessoas daquela época sentiam-se verdadeiramente privilegiadas por testemunhar descobertas extraordinárias. Alexander Graham Bell patenteara o telefone apenas 25 anos antes, revolucionando a comunicação humana. Thomas Edison iluminara o mundo com sua lâmpada incandescente, transformando a noite em dia. Os irmãos Wright ainda levariam 2 anos para realizar seu primeiro voo, mas o sonho de conquistar os céus já pulsava no imaginário coletivo. E a fotografia, essa tecnologia que permitia capturar fragmentos da realidade e preservá-los eternamente, ainda era considerada quase mágica pela maioria das pessoas. Fotografar em 1901 não era tarefa simples. Oficialmente inventada por Louis Daguerre em 1839, a fotografia evoluíra significativamente, mas ainda exigia equipamentos pesados e conhecimento técnico especializado. Os tempos de exposição eram longos, forçando as pessoas a permanecerem completamente imóveis por vários segundos. Qualquer movimento, por menor que fosse, resultaria em borrões e imagens arruinadas. Por isso raramente vemos sorrisos nas fotografias antigas. Manter uma expressão natural por tanto tempo era praticamente impossível. Os músculos faciais tremiam, os olhos piscavam involuntariamente, e o resultado eram retratos de aparência solene e até melancólica. As câmeras daquela época utilizavam placas de vidro cobertas com emulsão fotográfica, uma mistura delicada de gelatina e sais de prata. Esse processo químico complexo deixava pouco espaço para truques ou manipulações. Cada fotografia era única, registrada diretamente na placa através da reação química precisa da luz com os compostos de prata. Não existiam múltiplos negativos ou possibilidade de edição posterior. O que você via era literalmente o que havia sido capturado naquele momento específico no tempo, nada mais, nada menos. A química não mentia. A luz não enganava. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Foi nesse contexto que Margaret Whitmore, uma viúva de 34 anos, decidiu fotografar seus filhos no jardim de sua residência em Hampstead Heath. Thomas tinha 7 anos, e Emily apenas 5. Margaret perderá o marido, William, num acidente industrial 2 anos antes, uma tragédia comum naquela era de industrialização acelerada e poucas medidas de segurança. Agora sozinha, ela estava determinada a preservar memórias de sua pequena família. Cada dia que passava, as crianças cresciam, mudavam, e Margaret sentia o tempo escorrendo entre seus dedos como areia fina. Ela queria capturar aquele momento,
congelar aquelas versões de Thomas e Emily para sempre. O fotógrafo escolhido foi Henry Caldwell, um profissional respeitado que documentara centenas de famílias londrinas ao longo de suas 2 décadas de carreira. Caldwell era conhecido por sua meticulosidade obsessiva. Seus registros pessoais, encontrados décadas depois, mostravam que ele detalhava cada sessão com precisão científica, horário, condições climáticas, configurações da câmera, e até observações sobre o comportamento de seus clientes. Para a sessão dos Whitmore, ele anotou em sua caligrafia precisa: tarde ensolarada, vento leve de sudoeste, exposição de 8 segundos, família cooperativa, nenhum incidente. Palavras simples que não revelavam absolutamente nada do extraordinário que estava prestes a acontecer. Nenhum deles imaginava que estavam criando um dos mistérios mais perturbadores da história da fotografia. Durante 87 anos, essa fotografia permaneceu guardada numa gaveta, junto com outros pertences da família Whitmore. Passou de Margaret para Emily, que nunca se casou e viveu até os 89 anos. Quando Emily faleceu em 1985, seus pertences foram doados ao Museu Britânico por um sobrinho distante que desconhecia completamente o valor histórico do que estava entregando. Entre centenas de objetos comuns, fotografias amareladas e documentos sem importância aparente, estava a imagem que em breve mudaria tudo. Em 1988, a coleção chegou às mãos de Jonathan Meyers, um especialista em restauração de fotografias históricas que trabalhava no Departamento de Preservação do Museu Britânico há mais de 20 anos. Meyers fora contratado especificamente para digitalizar e preservar essa nova coleção de fotografias vitorianas, um trabalho que ele considerava rotineiro. Mais uma pilha de imagens antigas, mais uma semana de trabalho meticuloso mas previsível. Até encontrar a fotografia dos Whitmore. Quando Meyers começou a escanear a imagem em alta resolução, algo impossível nas décadas anteriores, notou inconsistências sutis que despertaram sua curiosidade profissional. Meyers tinha olhos treinados para detectar defeitos, danos e peculiaridades em fotografias antigas. Analisara milhares de imagens ao longo de sua carreira, mas havia algo na composição dessa foto que não estava certo. Algo que fazia seu instinto de especialista disparar alarmes silenciosos. Primeiro, ele observou as sombras. Como fotógrafo amador nas horas vagas, Meyers entendia de iluminação. Numa tarde ensolarada de setembro, com o sol posicionado a sudoeste conforme indicavam as anotações de Caldwell, as sombras deveriam cair de maneira específica e consistente. Mas havia sombras na imagem que não correspondiam à fonte de luz principal. Algumas pareciam vir de um ângulo completamente diferente, como se houvesse uma segunda fonte de luz que não estava documentada em lugar nenhum. Sombras fantasmas que não deveriam existir. Então ele notou algo ainda mais estranho: reflexos. Reflexos em objetos que, dadas as condições descritas e a física da época, não deveriam estar refletindo nada específico. O vestido de Margaret tinha um broche de prata que refletia não apenas a luz solar, como seria esperado, mas algo mais. Algo que não correspondia a nenhum objeto visível na cena. Um formato retangular que brilhava com uma qualidade luminosa que não combinava com o tipo de luz solar difusa de uma tarde nublada. Meyers ampliou essa área repetidamente, cada vez mais confuso. Aquilo não fazia sentido. Meyers passou semanas analisando esses detalhes usando equipamentos de ampliação cada vez mais sofisticados. Consultou manuais técnicos de fotografia da época, comparou com centenas de outras fotografias do mesmo período, e até recriou as condições de iluminação em seu laboratório pessoal. Nada explicava as inconsistências que estava observando. Cada teste apenas aprofundava o mistério ao invés de resolvê-lo. Mas foi quando Meyers ampliou a área atrás da família que sua descoberta se tornou verdadeiramente assombrosa e inexplicável. Ali, parcialmente obscurecida pela sombra de um grande carvalho que dominava o jardim dos Whitmore, estava uma figura.
Uma figura humana que definitivamente não estava ali durante o momento da fotografia. Meyer sabia disso porque havia encontrado, junto com a foto, o diário pessoal de Margaret Whitmore. Num registro datado de 16 de setembro de 1901, um dia após a fotografia, Margaret escrevera com sua caligrafia cuidadosa: "Ontem foi um dia muito especial. Finalmente consegui fotografar Thomas e Emily no jardim. O Sr. Caldwell foi muito paciente com as crianças. Lembro-me perfeitamente de cada momento daquele dia. Estávamos sozinhos no jardim, apenas eu, as crianças e o Sr. Caldwell. Ele posicionou sua câmera com muito cuidado, ajustou suas lentes, pediu que ficássemos muito quietos, contou até 3 e disparou. Foi uma tarde perfeita, sem nenhuma interrupção." Margaret confirmará isso décadas depois, antes de sua morte em 1934, em várias outras entradas de seu diário encontradas por herdeiros. Ela era uma mulher meticulosa que anotava detalhes precisos de sua vida cotidiana. Se houvesse alguém mais presente naquela tarde, ela certamente teria mencionado. Mas a figura estava lá. Inegavelmente presente na fotografia, mas ausente da memória de todos os presentes. Como isso era possível? Meyers examinou a figura sob todas as condições de iluminação possíveis. Não era uma exposição dupla, erro comum na fotografia da época onde duas imagens se sobrepunham acidentalmente. Exposições duplas tinham características específicas, contornos fantasmagóricos, transparência, sobreposição evidente de elementos. Esta figura tinha densidade ótica completa, contornos definidos, e interagia corretamente com a luz e sombras da cena. Não era uma sombra mal interpretada ou uma ilusão de ótica causada por galhos de árvore ou jogos de luz. Meyers vira milhares de fotografias onde sombras criavam formas que se assemelhavam a figuras humanas. Isto era diferente. Era uma pessoa completa, de altura mediana, vestindo roupas que não combinavam com o período. E quanto mais Meyers examinava, mais perturbadores se tornavam os detalhes. Havia textura nas roupas da figura, um brilho sutil que nenhum tecido de 1901 poderia produzir. Havia proporções anatômicas precisas, não as distorções aleatórias que defeitos fotográficos produziriam. E mais assustador ainda, a figura parecia estar segurando algo. Um objeto retangular que emitia ou refletia luz de maneira completamente impossível para aquela época. Meyers decidiu buscar ajuda especializada. Ele contatou 3 outros experts, cada um em sua área específica. Doutora Sarah Chen, especialista em fotografia vitoriana da Universidade de Oxford, que escrevera 2 livros sobre técnicas fotográficas do século XIX. Professor David Thornton, físico especializado em ótica que consultava para Scotland Yard em casos de análise forense de imagens. E Maria Santos, investigadora forense especializada em análise de imagens que trabalhava para a Interpol. Durante os meses seguintes, cada especialista submeteu a fotografia a uma bateria de testes diferentes. Doutora Chen analisou a composição química da emulsão fotográfica, procurando sinais de manipulação ou adulteração. Utilizou espectroscopia para identificar os compostos químicos exatos presentes na placa, comparando-os com outras fotografias autenticadas do mesmo período e do mesmo fotógrafo. Cada elemento químico deixa uma assinatura espectral única, como uma impressão digital molecular. Se alguém tivesse manipulado a fotografia posteriormente, haveria inconsistências químicas detectáveis. Professor Thornton examinou as propriedades ópticas da imagem, analisando como a luz havia interagido com os diferentes elementos da cena. Criou modelos matemáticos da iluminação, mapeou cada sombra e reflexo, e até construiu um modelo tridimensional do Jardim dos Whitmore baseado na perspectiva da fotografia. Ele queria entender exatamente como a luz deveria ter se comportado naquela tarde específica de setembro, e comparar com o que a fotografia realmente mostrava.
Maria Santos aplicou técnicas de análise forense digital, mesmo reconhecendo que estava lidando com uma fotografia analógica. Examinou padrões de grão, densidade óptica, e utilizou algoritmos de detecção de inconsistências normalmente aplicados a imagens digitais suspeitas de manipulação. Mesmo sendo uma fotografia de mais de 80 anos, as leis da física e da química ainda se aplicavam, e qualquer alteração deixaria rastros detectáveis. Após 6 meses de análise intensiva, as conclusões foram unânimes e profundamente perturbadoras. A placa fotográfica era genuinamente de 1901. A composição química da emulsão correspondia exatamente ao que seria esperado de materiais fotográficos daquele período específico. Não havia sinais de manipulação química posterior, nenhuma evidência de que alguém tivesse alterado a imagem após sua criação original. Não havia evidência de exposição dupla. A densidade óptica era consistente em toda a imagem, e não havia sobreposições fantasmagóricas características desse tipo de erro técnico. Não havia sinais de colagem ou montagem física. Na era pré-digital, qualquer manipulação teria que ser feita fisicamente, cortando e colando elementos de outras fotografias. Tais manipulações deixavam marcas microscópicas detectáveis, linhas de corte, diferenças na textura do papel, inconsistências no grão. Nada disso estava presente. E o mais perturbador de tudo, a figura apresentava características físicas completamente impossíveis para o ano de 1901. Que características impossíveis eram essas exatamente? Quando a imagem foi ampliada ao máximo possível sem perda significativa de qualidade, detalhes extraordinários emergiram. A figura vestia roupas feitas de materiais que apresentavam uma textura e brilho completamente diferentes de qualquer tecido disponível em 1901. Doutora Shen, que estudará extensivamente moda e materiais têxteis da era vitoriana, confirmou que os tecidos visíveis na figura eram claramente sintéticos. Em 1901, os únicos tecidos disponíveis eram naturais: algodão, linho, lã, seda. Os primeiros materiais sintéticos, como o rayon, só começaram a ser desenvolvidos comercialmente na década de 1910, e mesmo assim eram rudimentares. Tecidos verdadeiramente sintéticos, como nylon e poliéster, só surgiriam décadas depois. Encontrar tecido sintético numa fotografia de 1901 era tão anacrônico quanto encontrar plástico numa tumba egípcia. Mas havia algo ainda mais impossível. A figura segurava um objeto retangular que refletia luz de maneira que não correspondia a nenhum material conhecido em 1901. Professor Thornton submeteu esse detalhe específico à análise espectral mais detalhada possível. O objeto refletia luz em frequências e padrões característicos de apenas um tipo de material, displays de cristal líquido. A tecnologia de cristal líquido foi descoberta em 1888 por Friedrich Heinitzer, mas permaneceu uma curiosidade científica por décadas. As primeiras aplicações práticas só surgiram na década de 1960, e os primeiros displays de cristal líquido só foram comercializados nos anos 1970. A ideia de uma tela portátil de cristal líquido em 1901 era tão anacrônica quanto encontrar um smartphone no túmulo de um faraó egípcio. No entanto, a análise espectral era inequívoca. O objeto refletia luz exatamente como uma tela moderna de cristal líquido faria. Meyers documentou tudo meticulosamente. Sabia que suas descobertas seriam recebidas com extremo ceticismo pela comunidade científica. Fotografou cada detalhe sob diferentes condições de iluminação, criou diagramas técnicos, compilou todos os dados espectrais, e preparou um relatório de 200 páginas detalhando cada aspecto de sua análise. Ele não queria deixar espaço para dúvidas ou acusações de trabalho desleixado. As descobertas de Meyers foram publicadas no Journal of Historical Photography em outubro de 1989. O artigo, intitulado Anomalias Temporais em Fotografia Analógica,
O caso Whitmore causou um rebuliço imediato na comunidade científica internacional. A reação foi dividida e intensa. Historiadores da fotografia exigiram acesso direto à imagem original para conduzirem suas próprias análises. Físicos teóricos começaram a debater as implicações das descobertas em conferências acadêmicas. Céticos profissionais ofereceram recompensas significativas para quem conseguisse replicar a suposta anomalia. Diversas teorias foram propostas para explicar o inexplicável, cada uma mais extraordinária que a anterior. A primeira foi desenvolvida pelo Dr. Michael Hoffman, físico teórico da Universidade de Cambridge especializado em mecânica quântica e teoria da relatividade. Hoffman propôs a teoria da anomalia temporal, a ideia de que a fotografia poderia ter capturado uma dobra temporal, um momento extraordinariamente raro onde duas épocas diferentes se sobrepuseram brevemente no mesmo espaço físico. Segundo Hoffman, certas condições atmosféricas e eletromagnéticas específicas poderiam teoricamente criar distorções no tecido do espaço-tempo. Ele citou experimentos com aceleradores de partículas onde efeitos quânticos aparentemente violavam a causalidade linear. Embora cientificamente improvável ao extremo, essa teoria ganhou apoio surpreendente de alguns físicos quânticos que estudam paradoxos temporais e as implicações mais exóticas da teoria da relatividade de Einstein. Seria possível que em raros momentos, sob condições perfeitas, o passado e o futuro pudessem tocar-se? A segunda teoria veio da parapsicóloga doutora Helena Vasquez, pesquisadora respeitada da Universidade de Edimburgo que dedicara sua carreira ao estudo de fenômenos psíquicos. Vasquez propôs a teoria da projeção psíquica, sugerindo que a imagem poderia ser uma projeção psíquica do futuro, capturada pela mente particularmente sensível de uma das crianças presentes na fotografia. Vasquez descobriu que Thomas Whitmore crescerá para se tornar um respeitado inventor e físico, registrando diversas patentes relacionadas a dispositivos eletromagnéticos entre as décadas de 1920 e 1950. Ele morrera em 1978 aos 84 anos, deixando diários pessoais nos quais descrevia sonhos recorrentes sobre máquinas do futuro que tinha desde a infância. Vasquez teorizou que Thomas, mesmo aos 7 anos, poderia ter possuído habilidades psíquicas latentes que permitiram que sua mente capturasse imagens de um tempo futuro, de alguma forma imprimindo-as na emulsão fotográfica através de processos ainda não compreendidos pela ciência. A mente humana seria capaz de atravessar o tempo? A terceira teoria veio de um consórcio de físicos mais céticos liderado pelo Dr. Robert Mitchell do MIT. Eles propuseram a teoria da manipulação quântica, sugerindo que partículas subatômicas poderiam ter interagido com a emulsão fotográfica de maneiras completamente imprevistas e aleatórias. Mitchell e seus colegas argumentavam que a combinação específica de condições atmosféricas, campos eletromagnéticos naturais e a composição química precisa da emulsão fotográfica poderiam ter criado um ambiente onde interações quânticas exóticas ocorreram. Essas interações poderiam ter alterado a estrutura molecular dos cristais de prata de maneiras que criaram padrões visuais que nossa mente, evolutivamente programada para reconhecer formas humanas, interpreta como uma figura. Era essencialmente uma forma de pareidolia química, o fenômeno psicológico onde vemos formas familiares em padrões aleatórios. Esta teoria tinha a vantagem de não exigir violações das leis conhecidas da física, mas tinha a desvantagem de não explicar por que os padrões aleatórios criaram não apenas a forma de uma figura humana, mas uma figura vestindo roupas anacrônicas e segurando um objeto tecnologicamente impossível para a época. Mas talvez a teoria mais intrigante de todas tenha vindo dos próprios arquivos da família Whitmore. Em 2003, quase 15 anos após a descoberta inicial de Meyers, os novos proprietários da antiga casa dos Whitmore em Hampstead Heath decidiram reformá-la completamente. Durante a demolição de uma parede no sótão, trabalhadores encontraram um baú de madeira que havia sido emparedado décadas antes. Dentro do baú estavam centenas de cartas, documentos pessoais e objetos pertencentes a Emily Whitmore.
Entre esses documentos estavam cartas que Emily escrevera para si mesma entre 1940 e 1945, durante o Blitz de Londres na Segunda Guerra Mundial. Nessas cartas, ela descrevia em detalhes sonhos recorrentes, visões e memórias sobre o visitante do jardim, uma figura que ela afirmava ter visto claramente no dia da fotografia, mas foi instruída por sua mãe a nunca mencionar. Na carta datada de 12 de março de 1943, Emily, então com 47 anos, escreveu: "As bombas caem sobre Londres todas as noites agora, e nos momentos de terror, minha mente sempre retorna àquele dia de setembro de 1901. Eu tinha apenas 5 anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Ele estava ali, atrás do grande carvalho, observando nossa sessão fotográfica. Era um homem alto, vestido com roupas que eu nunca havia visto antes. Roupas que brilhavam sutilmente sob a luz do sol de uma maneira que tecidos normais não brilham." A carta continuava, mas o que mais me intrigou foi o objeto que ele segurava. Era como uma pequena janela retangular que emitia sua própria luz. Uma luz azulada e fria, completamente diferente da luz solar dourada. Quando olhei diretamente para ele, pude ver imagens se movendo dentro daquela janela mágica. Imagens de lugares que eu não reconhecia, pessoas vestindo roupas ainda mais estranhas, e máquinas que voavam pelo ar sem asas visíveis. Emily descreveu como tentou chamar a atenção de sua mãe para o visitante misterioso, mas Margaret estava focada em manter Thomas quieto para a fotografia e ignorou os sussurros da filha. Quando Emily insistiu, Margaret a repreendeu severamente e disse que era apenas sua imaginação trabalhando demais, como sempre. Mas a parte mais perturbadora da carta veio no final. O visitante parecia saber que eu podia vê-lo. Ele sorriu para mim, um sorriso gentil e triste, e levantou sua mão livre num gesto de despedida silenciosa. E então, exatamente no momento em que o Sr. Caldwell disparou sua câmera, o visitante simplesmente desvaneceu. Ele não se afastou ou se escondeu atrás da árvore. Simplesmente desapareceu, como fumaça se dissipando no ar. Outras cartas revelaram que Emily teve experiências semelhantes ao longo de sua vida. Ela descrevia vislumbres ocasionais de pessoas vestindo roupas anacrônicas em Londres, sempre carregando objetos tecnológicos impossíveis. Via-os refletidos em vitrines de lojas, nas janelas de trens, e nas águas do Tâmisa, sempre por apenas alguns segundos, sempre desaparecendo quando tentava olhar diretamente. Emily nunca se casou nem teve filhos. Dedicou sua vida a trabalhar como bibliotecária no Museu Britânico, ironicamente no mesmo prédio onde a fotografia de sua família seria posteriormente analisada por Jonathan Meyers. Em suas cartas, ela escreveu que escolheu essa profissão porque sentia que estava guardando memórias do tempo, e que talvez um dia encontraria respostas para suas experiências de infância nos arquivos antigos. Havia uma melancolia profunda em suas palavras, uma solidão que transcendia a ausência de família. Emily parecia carregar um peso invisível, um conhecimento que não podia compartilhar sem ser considerada louca. Hoje, mais de 3 décadas após a descoberta inicial de Meyers, a fotografia continua sendo estudada por pesquisadores ao redor do mundo. Novas tecnologias de análise de imagem, que Meyers não poderia ter imaginado em 1988, apenas aprofundaram o mistério ao invés de resolvê-lo. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Stanford aplicaram algoritmos de inteligência artificial especificamente treinados para detectar manipulações digitais à imagem. Esses algoritmos, inicialmente desenvolvidos para combater deepfakes e outras formas sofisticadas de falsificação digital, analisam padrões microscópicos de luz, sombra e textura que são impossíveis de replicar artificialmente. O resultado foi ainda mais desconcertante que as análises anteriores. Os algoritmos não apenas confirmaram que não havia evidência de falsificação, mas identificaram padrões de luz e sombra na região da figura misteriosa que literalmente desafiam leis conhecidas da física.
A luz parecia estar se comportando de maneiras que violavam princípios fundamentais de ótica estabelecidos há séculos. Em 2019, físicos do CERN submeteram a fotografia a análises usando espectrômetros de massa de última geração, capazes de detectar variações isotópicas nos compostos de prata da emulsão fotográfica. Descobriram que os cristais de prata na região da figura apresentavam razões isotópicas ligeiramente diferentes do resto da imagem, como se tivessem sido expostos a tipos diferentes de radiação ou campos de energia. Essa descoberta abriu portas para especulações ainda mais extraordinárias sobre a natureza da anomalia. Mais recentemente, em 2021, uma equipe internacional de cientistas da NASA, ESA e JAXA aplicou tecnologias de análise espectral originalmente desenvolvidas para examinar fotografias de exoplanetas. Esses instrumentos conseguem detectar as menores variações na composição da luz e podem identificar elementos químicos a distâncias de anos-luz. Quando aplicados à fotografia dos Vitmore, confirmaram algo que deixou a comunidade científica completamente perplexa: diferentes partes da fotografia haviam sido expostas à luz em momentos ligeiramente diferentes. Não apenas segundos ou minutos diferentes, mas períodos temporais completamente distintos. Era como se alguns elementos da imagem existissem numa linha do tempo diferente do resto. A figura permanece lá, após mais de 120 anos, silenciosa, observando, carregando seu objeto impossível que brilha com uma luz que não deveria existir. E as perguntas permanecem mais urgentes do que nunca. Quem ou o que foi capturado naquela tarde aparentemente comum de setembro em Londres? Será que testemunhamos uma falha fundamental na realidade que conhecemos? Uma janela acidental para um futuro distante? Uma visão de uma realidade alternativa onde as leis da física funcionam de maneira diferente? Ou algo ainda mais extraordinário e inexplicável? O que sabemos com certeza é isto: a fotografia dos Vitmore representa um desafio fundamental a tudo o que entendemos sobre tempo, causalidade, física e a própria natureza da realidade. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que nosso universo é muito mais estranho e muito mais complexo do que nossa ciência atual pode explicar. Esta não é a única fotografia das eras vitoriana e eduardiana que apresenta anomalias inexplicáveis. Nos arquivos de museus, coleções privadas e bibliotecas ao redor do mundo, centenas de imagens semelhantes aguardam análise detalhada. Figuras onde não deveria haver figuras. Objetos anacrônicos aparecendo em contextos históricos impossíveis. Reflexos mostrando coisas que não estavam presentes na cena original. Sombras caindo em direções que violam as leis da ótica. Cada nova descoberta aprofunda o mistério ao invés de resolvê-lo. Cada avanço tecnológico revela novos aspectos impossíveis dessas imagens. E cada análise científica adicional confirma que estamos lidando com fenômenos que transcendem nossa compreensão atual da realidade. Nossa percepção do tempo como uma linha reta e imutável está fundamentalmente incorreta. Passado, presente e futuro coexistem de maneiras que ainda não entendemos? Certas condições específicas podem criar janelas entre períodos temporais diferentes? Ou talvez a resposta seja ainda mais extraordinária. Talvez essas fotografias sejam evidências de que vivemos num multiverso, onde realidades diferentes ocasionalmente se intersectam. Talvez a figura na fotografia dos Vitmore seja um visitante de uma dimensão paralela, onde a tecnologia se desenvolveu de maneira diferente, onde pessoas do século XIX tinham acesso a dispositivos que em nossa linha do tempo só existiriam um século depois. A fotografia da família Vitmore permanece no Museu Britânico, numa sala especial dedicada exclusivamente a anomalias históricas documentadas. A sala é visitada por milhares de pessoas todos os anos, cientistas, historiadores, curiosos e céticos que vêm tentar explicar o inexplicável. Visitantes frequentemente relatam experiências estranhas ao observar a fotografia. Alguns descrevem uma sensação intensa de déjà vu.
Outros afirmam sentir como se estivessem sendo observados de volta pela figura misteriosa. Alguns visitantes mais sensíveis relatam visões momentâneas de outras épocas, como se a fotografia funcionasse como uma janela temporal que permite vislumbres de momentos diferentes da história. O museu mantém um livro de registros onde visitantes podem anotar suas impressões. Ao longo dos anos, centenas de relatos semelhantes foram documentados, criando um padrão intrigante de experiências compartilhadas que desafiam explicações convencionais. Thomas e Emily Whitmore cresceram, viveram vidas plenas e aparentemente normais, e morreram sem jamais revelar completamente o que sabiam sobre aquele dia de setembro de 1901. Mas seus descendentes, espalhados por Londres e outras partes da Inglaterra, mantêm uma tradição familiar peculiar. Todos os anos, no dia 15 de setembro, membros da família Whitmore se reúnem no antigo jardim Hampstead Heath, agora parte de uma propriedade privada cujos donos gentilmente permitem esse encontro anual. Eles permanecem em silêncio por exatamente 8 segundos, o tempo que Henry Caldwell levou para capturar a fotografia original, e relatam experiências extraordinárias. Alguns afirmam ver brevemente a mesma figura misteriosa observando-os das sombras. Outros descrevem vislumbres de épocas históricas diferentes se sobrepondo ao jardim moderno. Diversos membros da família relataram sonhos vívidos nos dias seguintes a essas reuniões, sonhos onde conversam com ancestrais mortos há décadas e recebem mensagens sobre a natureza do tempo e da realidade. Essas experiências sugerem que o mistério da fotografia de 1901 pode ser muito maior e muito mais ativo do que qualquer um de nós imagina. Talvez não seja apenas uma curiosa anomalia histórica, mas uma janela ativa para algo extraordinário que continua acontecendo. E talvez, apenas talvez, ainda não tenha terminado. Se você ficou fascinado pelos segredos obscuros da história, se questiona os limites do que consideramos possível, e se tem coragem de mergulhar em mistérios que a ciência moderna ainda não consegue explicar, então encontrou o lugar certo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana desenterramos outra história que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre nosso mundo. Exploramos fotografias impossíveis, documentos históricos que desafiam a cronologia aceita, artefatos anacrônicos e testemunhos de eventos que simplesmente não deveriam ter acontecido. E me diz nos comentários, acredito que fragmentos do futuro vazaram para o passado. Você já teve experiências pessoais que desafiam sua compreensão da realidade linear? Deixe o like se chegou até o final dessa jornada perturbadora. E não esquece de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Até o próximo mistério que vai fazer você questionar a própria natureza do tempo e do espaço.